Antes da gente mudar aí um pouco de Mas assunto, se, aí vamos se morder o inscrevam no rabo da canal aí. cobra, né? É foda. Pede aí para as pessoas se Se inscreverem no inscrevam no canal meu da Ana, por canal favor. também. Se inscrevam no canal do Elan e também no meu, que é o Espectro Cinza, que tá parado, morto há um tempão, mas se inscrevam nele, tá? Por Se favor. inscrevam lá no Vocês canal da Glenn, do Alisson que... também. O meu não precisa, já sou famoso. Isso, exatamente. Eu já tenho voluntários que me ajudam no meu Muito canal. bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Ok. Uma das coisas que eu acho que pesa muito para as pessoas terem uma visão negativa da filosofia é o contato que elas têm com a filosofia, né? E qual é o primeiro contato, em geral, que as pessoas têm com a filosofia? Escola, né? E, enfim, o que vocês acham do ensino de filosofia nas escolas? Você acha que ele tá satisfatório? Ele contribui para essa imagem negativa ou não? Não tem nada a ver? Ou não se ensina filosofia nas escolas, se ensina qualquer outra coisa, na história, sei lá, história das ideias? O que vocês acham Eu disso? gosto desse assunto. Eu vou, vou pegar o primeiro lugar, desculpa. Mas assim, a filosofia na escola, ela só tem esse apelo para pessoas que já têm essa tendência a gostar da matéria, né? Como qualquer outra matéria, eles não têm esse investimento para pessoas que não gostam necessariamente. Então, geralmente na escola, o que eles vão falar? Da história da filosofia, passando por Aristóteles, os socráticos, e etc, etc. E quem não gosta vai enxergar da mesma forma que enxerga a história, como um blá 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 sem utilidade. Por que eu vou ter que aprender sobre esse cara que falou uma baboseira de, sei lá, 2.500 anos atrás? Foda-se, não me interessa. Eu acho que a filosofia ela tem que ser ensinada através de problemas, de fato, que é o que a gente está discutindo aqui, se ela realmente tem algum tipo de aplicação prática, principalmente moral e cotidiana na vida das pessoas. E principalmente, assim, baseado na minha experiência, através da formulação de argumentos. Porque foi assim que eu aprendi a escrever textos. Primeiro, eu aprendi a desenvolver e construir um argumento para depois aprender a escrever um texto. É como se fosse uma célula, na verdade, uma pequena parte do que definitivamente é um pensamento. Um pensamento bem construído de uma dissertação. Então, eu acho que a filosofia ela deve ser tratada de modo a interpretar problemas, de lidar com problemas éticos e morais, principalmente nas escolas, e também de modo a ensinar as pessoas a exercitar o pensamento de uma maneira mais sofisticada. Entende? Então, sei lá, a pessoa saber lidar com falácias, alguns tipos de vieses, para ela conseguir, de fato, saber interpretar um argumento e construir um. Porque é assim que ela vai começar a se defender, de fato, de um texto manipulado, um texto enviesado, politicamente tendente, compreende? Então, eu enxergo que, pelo menos na escola, deveria ser tratado dessa maneira, como um método sofisticado de investigação e de interpretação e de expressão de uma ideia. Ô, Glenda, eu tenho conhecimento de causa nessa diferença de abordagem sobre conteúdo filosófico, né? Porque eu estudei em duas escolas, eu fui professor em duas escolas, uma pública e outra privada. Nessa escola pública, era Otávio de Souza, aqui em Porto Alegre, nossa abordagem era mais do tipo falar sobre pensadores, ou seja, era mais história da filosofia. E eu via que os alunos ficavam tipo, que chato falar de Aristóteles, que ele falava de eudaimonia, né, a teleologia, sei lá, propósitos, bababá. Tu pega Aristóteles e tu se debruça sobre Aristóteles por 2 meses, sabe? Para depois tu vai no outro autor e assim tu vai seguindo uma cronologia histórica para falar sobre autores e o que os autores falavam, era basicamente isso. Só que eu resolvi, quando eu fui trabalhar na escola privada, lá no Colégio João Paulo I, eu pensei, não, cara, tem que ser temático, tem que falar de assuntos que são ou polêmicos ou que fazem sentido na cabeça da pessoa, né? Por exemplo, o pessoal, hoje a aula é sobre beleza, vamos falar de beleza, o que é belo, sabe? O que é algo que nos move como algo bonito,
sabe? Era esse o assunto, sabe? E aí eu pegava qualquer coisa que algum outro filósofo falou sobre aquilo, pegava as posições que existem, né? Eu não focava no filósofo que ele estava dizendo, eu focava no assunto, qual é o problema aqui, como os filósofos contribuem para esse problema. Daí eu peguei, por exemplo, em beleza, eu contrastei o que David Hume disse contra o que Sócrates disse. Sócrates defendia, a beleza é objetiva, ela é algo que está no mundo, não depende da visão das pessoas. E o David Hume, não, a beleza é algo que as pessoas sentem, é algo que o subjetivo, né? E isso gerava um debate, assim, em sala de aula, que os alunos ficavam vidrados, cara. Ou seja, pela experiência que eu tive com as duas abordagens, aluno jovem que não sabe exatamente qual é a utilidade da filosofia, ele quer debater temas, ele quer debater assuntos, ele não quer saber o que o pensador X disse, porque o pensador é importante, ele é clássico, é historicamente relevante. Ele quer falar do assunto e ver quem falou sobre isso para ajudar a pensar o assunto, e não pensar o que o pensador falou, ou o pensador, né? Então eu vejo que é muito mais relevante, é muito mais inteligente para te fazer as pessoas realmente entenderem a utilidade da filosofia. Eu anotei algumas coisas para falar, tipo assim, começando do começo, né? O Elan comentou assim, tá, então muito depende do primeiro contato que as pessoas têm com filosofia, e o primeiro contato é na escola. Não necessariamente, depende muito de que público a gente está falando, né? A gente tem um público aí, muitos adultos que quando estavam na escola não tiveram filosofia, e a gente tem também crianças que ainda não chegaram no ensino médio, portanto não tem filosofia ainda. E seria muito interessante, aliás, é muito interessante perguntar para essas pessoas, para elas darem uma definição muito vaga, mesmo mais vaga possível, sobre o que é filosofia. E isso indica algumas questões da nossa sociedade, né? Não foi uma vez, não foram 2 vezes, não foram 3 vezes, foram muitas vezes que, entrando no Globo para ver qualquer coisa sobre esporte, notícia, qualquer coisa, eu me deparava com a sessão ali, aquela sessão laranjinha sobre famosos, e aparecia algo do tipo: Anitta posta foto no Instagram e filosofa. Não só a Anitta ou qualquer outra pseudo-celebridade, que quer que seja. Da onde vem colocar a palavra filosofa aí? E o que isso contribui, já que isso é visto por tantas e tantas pessoas, para a imagem que é construída da filosofia, né? E para muitas pessoas que não estão na escola e não estão tendo filosofia, né? Eu não quero me alongar nessa discussão, mas eu só quero deixar claro que ela é importante. Ela, no mínimo, ela vai mostrar alguns sintomas aí de como a filosofia é vista na sociedade, né? Se você perguntar para uma criança do 9º ano que não tem aula de filosofia ainda o que ela pensa da filosofia, talvez ela vá falar algo nesse sentido, né? Que a Anitta postou uma foto e filosofou, dizendo algo bem vago também que ela viu em algum lugar. Bom, então, por que justificar o ensino de filosofia na escola? Né? E aí essa talvez seja a discussão mais central que a gente tem aqui, né? Acho que são várias razões. Primeiro tem essa justificação histórica que é problemática, né? Assim, eu entendo a justificação de que, olha, da mesma forma que a gente estuda da mesma forma que a gente estuda história para entender como que a história do mundo veio parar aqui, como que veio parar aqui, eu entendo por que estudar filosofia de uma perspectiva histórica, né, como uma história do pensamento. Mas fazer só isso é um desperdício muito grande de tudo que a gente pode promover para nossos alunos. E nesse sentido, eu subscrevo totalmente ao Alisson. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de ver, de promover eu mesmo, de estar presente em qualquer discussão com alunos sobre um tema de filosofia, da qual eles foram protagonistas e que foram estimulados a pensar sem ter que ficar amarrados por questões históricas de pensadores, de quem falou isso, quando, com que termo, se era eudaimonia, se era o que quer que seja, a discussão foi muito melhor, sem essas amarras históricas. Então, existe uma justificativa aí, que é para trabalhar com temas e de promover o pensamento, e aí vai um pouco no que havia dito o Desidério, em um outro artigo dele, né? O Elan passou um texto do Desidério para a gente, e eu fui procurar um outro, não conhecia o Desidério ainda, no âmbito da minha área, e ele fez uma comparação interessante, né? O filósofo, nesse caso, o estudante de filosofia, ou até mesmo o estudante do ensino médio que está tendo filosofia, ele é como um estudante de atletismo ou de pintura, né? Assim, o cara que estuda pintura, ele não está só estudando teoria sobre a pintura. Em algum momento ele tem que praticar a pintura. Ele tem que praticar, ele tem que pegar um quadro e pintar. A mesma coisa o cara que faz atletismo. Não adianta só ele ficar estudando biologia para entender o corpo, fazer teoria de como ele deve correr, se ele não for correr. A mesma forma,
os alunos que estão numa aula de filosofia, não basta eles aprenderem teorias, argumentos clássicos, mas é necessário que eles entendam também e pratiquem, coloquem isso à prova. E aí a gente só tem que conseguir elaborar muito bem o meio termo, né? Não nos livrar completamente de toda uma tradição filosófica que tem da gente, mas saber utilizar toda essa tradição e esses conceitos de outros filósofos sem ficar completamente amarrado no contexto deles, mas conseguir utilizá-los para trabalhar questões atuais. E aí a gente pode viajar, cara, a gente pode viajar nisso completamente. Eu estava pensando outro dia, será que o Sócrates, né, a apologia de Sócrates não ajuda a gente a pensar essa coisa que está em voga agora do cancelamento? Sei lá. Será que o Vigiar e Punido Foucault não ajuda a gente a discutir o cancelamento, coisa assim? Tá entendendo? Então, é um uso, e é uma discussão, eu tenho certeza que seria uma discussão super interessante de ter com os alunos, né? Olá! Se você gosta desse canal, considere a possibilidade de apoiá-lo através do Padrim. Com apenas R$1 por mês, você já pode se tornar um apoiador. Todo o dinheiro arrecadado será reinvestido em melhorias na qualidade dos vídeos. Conto com sua ajuda. Saiba mais em padrim.com.br/ilomarinho.